Futebol americano aqui na Jovem Pan Online, aliás, futebol americano que é jogado aqui no Brasil. Estamos aqui em nossos estúdios com o Trigo, que é diretor e jogador do Corinthians Steamrollers. É isso, Rodrigo? É Ricardo Trigo. Ricardo Trigo, desculpa, Ricardo. Exatamente, o Corinthians Steamrollers é a parceria, o time era Steamrollers, fechamos a parceria com o Corinthians dia 15 de maio de 2008 e estamos aí no Campeonato Paulista de Flag. Agora, muita gente não sabe, mas é isso, os times de São Paulo, times de futebol como o Corinthians, o Palmeiras, a Portuguesa, também tem os times de futebol americano. Exatamente, as parcerias foram feitas com times já existentes e associamos os nossos times às marcas já conhecidas do futebol brasileiro para dar maior visibilidade para o futebol americano, e isso, graças a Deus, vem acontecendo. Isso é só em São Paulo ou os times do Rio de Janeiro, de outros estados também têm equipes de futebol americano? O Rio de Janeiro tem o Botafogo, o Fluminense também tem um time e o América também tem um time de futebol americano. Mas nos outros estados existem também as equipes que ainda não estão associadas aos clubes de futebol, mas existem as equipes de futebol americano. Com certeza, na verdade não existe a necessidade de um time de futebol americano se associar a um time de futebol. Isso é muito bom para se conseguir patrocínio e visibilidade na mídia, mas não existe necessidade nenhuma. Tanto é que o Sorocaba Vipers do ano passado, eles não eram associados ao São Bento e foram campeões paulistas. E a situação do Corinthians hoje? É o Steamrollers, o time de o rolo compressor, dentro de campo, é isso mesmo, Trigo? Exatamente, o rolo compressor, estamos invictos em 8 jogos, somos o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, é isso. Exato. Já tem ideia de uma liga nacional? Estamos conversando, com a vinda do Adler para o Brasil, nós conversamos com vários representantes de vários estados, estamos tentando fazer um campeonato brasileiro, mas devido ao custo e os times ainda não terem patrocínios, está muito regionalizado. Manaus, Cuiabá, Manaus, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba. Existem vários estados que têm seus regionais. Agora, Trigo, a gente vê o futebol americano, que é jogado aqui no Brasil, é aquele mesmo que a gente vê pela TV, ou tem algumas variações? Porque a gente sabe que existe o flag, que é aquele que tem a bandeirinha na cintura. Acho que acontece mais ou menos o mesmo com o rugby, que tem o seven aside, enfim, algumas variações menores, até por algumas dificuldades. O futebol americano hoje como que é, Trigo? O futebol americano no Brasil, a grande maioria dos times não tem o equipamento completo. O Corinthians está adquirindo o equipamento completo para podermos começar a jogar em Uruguai, Argentina e com os outros times que assim tiverem o uniforme completo, porque a nossa intenção é jogar de uniforme completo, capacete, shoulder pad. Só que em São Paulo o flag é o futebol americano jogado da forma com flag, onde você para a jogada e não tem o tackle vigoroso como a gente deseja jogar brevemente. Aliás, a gente tem um vídeo, daqui a pouco a gente vai acompanhar um vídeo aí do futebol americano que é jogado lá no Corinthians. E a rivalidade, Trigo? Tem rivalidade de Palmeiras e Corinthians? Ou isso é mais do futebol, às vezes não entra tanto no futebol americano? A rivalidade é dobrada. Porque Steamrollers e Locomotives sempre foram rivais dentro de campo. Ah, tá. Então já tinha uma rivalidade antes de ser Palmeiras e Corinthians. Exato. O Locomotives fechou uma parceria primeiro com o Palmeiras e Locomotives fecharam uma parceria e em seguida fechou Corinthians e Steamrollers. Então, Corinthians e Steamrollers e Palmeiras Locomotives é a grande rivalidade de São Paulo. A gente tem aquela ideia do futebol americano, um jogo violento, mas eu acho que é um jogo que passa a ser até mais tático do que propriamente violento. É isso, Trigo? Ele é um jogo muito tático e muito técnico. A violência é para quem não entende o esporte. E foi difícil associar a marca de vocês com o Corinthians ou o Corinthians recebeu aí? O Corinthians, em nome de Felipe Isabella e Marcelo Mandel, aceitaram de primeira. Em uma semana já estávamos com as documentações todas caminhando e em questão de um mês já estava tudo associado e tudo fechado. A gente sabe que o esporte, às vezes que não é o futebol, carece um pouco de apoio. Futebol americano hoje já está conseguindo patrocínio, adeptos, enfim? O Corinthians Steamrollers está com patrocínio e estamos em vias de fechar. Estamos com uma confecção que vai nos ceder os uniformes e essas camisas serão vendidas nas principais lojas do Brasil. E isso nos dará um retorno grande em dinheiro, porque teremos os royalties dessas camisetas depositados em nossa conta. A gente já tem o vídeo no ponto aí, Zé Ricardo? Ainda não, daqui a pouco a gente acompanha o vídeo então.
Trigo, esse Campeonato Paulista, que fase que está agora da competição? Nós estamos nos playoffs e estamos tentando chegar no Super Bowl, que é a grande final é o ápice do futebol americano em São Paulo. Vai ter então um Super Bowl, é isso? Exatamente. O Palmeiras vem de um lado da chave e o Corinthians vem do outro lado. Eu acredito que a grande final deve ser Corinthians e Palmeiras. E onde são disputadas essas partidas? São disputadas na Faculdade Facens, na Sorocaba, na Faculdade de Valinhos, na CT da Portuguesa, que a Portuguesa também tem um time, no CT do Corinthians. O clube agora está construindo um campo para futebol americano, então para o próximo ano a gente vai ter um campo dentro do clube para ser disputado os jogos. No Ícaro de Castro Melo deve ser a grande final. Pelo que o presidente da Liga vem nos falando. Vou pegar umas imagens então lá do time do Corinthians. Aí as imagens, olha lá que legal. Aí esse jogo onde que é, Trigo? Esse jogo foi no CT da Portuguesa, Corinthians 28, Devils, que até quando o Adler veio aqui no Brasil vestiu a camisa do Devils. 28-6 para o Corinthians. E esse aí é aquilo que a gente estava falando, ainda não existe o uniforme completo e é jogado flag, que é aquela bandeirinha, né? Exatamente, é uma forma menos forte de se jogar futebol americano, mas é a brincadeira da bola oval. Lógico. Até a bandeira justamente vocês usam por não ter todo o equipamento, é isso? Exato, para evitar machucar, como nós somos a grande cidade de São Paulo, todos trabalham e ninguém vive de futebol americano. Então essa foi uma forma encontrada para jogar futebol americano. Mas as regras são iguaizinhas ao futebol americano. Tem quarterback, guarda, defense end, tem todas as posições, só não tem o tackle e o uniforme completo. Trigo, quem quiser conhecer mais o Corinthians, time de futebol americano, campeonato de vocês, tem algum site também? Tem o site do Corinthians, www.corinthians.com.br. Tem o do time, que é www.corinthiansteamrollers.com.br. E tem o site da Liga também, que é www.lpfa.com.br. Legal. Trigo, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan Online. Boa sorte para o Corinthians Steamrollers, mas especialmente para todo o futebol americano, vocês levantando essa bandeira também aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade, Bruno. Isso aí, é o futebol americano também aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.